e que hoje vai falar com a gente sobre gameterapia, né? O meu amigo, gameterapia, conta pra gente sobre isso. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Júlio? Como é que estão as coisas? Tranquilo aí por aí? Nós já conversamos há umas 2 semanas atrás, não conversamos, Foi, não? foi. Foi, falando sim. Pô, que bacana, que grata surpresa falar contigo de novo e agora sobre gameterapia. Explica pra gente, eu já quero enfatizar para o nosso teleassinante, a gente vai falar de videogame. E eu estava lembrando aqui, sabe, meu amigo, sobre o telejogo. Foi o primeiro videogame que eu tive acesso quando eu tinha acho que uns 6 ou 7 anos de idade. Aí depois eu ganhei um Atari e aquilo na nossa época era algo fantástico. Fala pra gente sobre essa gameterapia. Então, a game terapia, ela é algo que surgiu recentemente, começou a ganhar um pouco de público pelos efeitos que ela acaba gerando, principalmente para pessoas que estão com um quadro de deficiência motora um pouco grave, que precisam de fisioterapia, que precisam de algum tipo de ferramenta auxiliar que possa ajudar no tratamento como uma espécie de suplemento para que essa pessoa consiga se recuperar com uma maior rapidez. O princípio da game terapia, como o próprio nome, que é o nome em inglês, né? Game é jogo, terapia é cura, então é uma cura por meio de um jogo. Tá? Então, nós tínhamos, como você mesmo falou, o Atari, esses jogos todos. Esses jogos, querendo ou não, é uma competição e essa competição faz com que a pessoa que está jogando queira ganhar e, ao ganhar, ela se sente vitoriosa. Ao se sentir vitoriosa, se sente poderosa, isso libera endorfina, né? ela adrenalina também, porque ela está ali naquela competição, gera estímulos de motivação, amplia as capacidades neurológicas, né? Melhora a capacidade cognitiva. Então, digamos que a game terapia ela vem como uma proposta de tentar ativar essas capacidades natas que nós já possuímos por meio de jogos onde a pessoa, o paciente que está ali praticando aquela determinada sessão, ele tenha esses desafios, ele tenha essa competição, ele tenha que gerar resultado. Isso quando é um jogo. Agora, inúmeras outras formas pode-se fazer para se conseguir ter bons resultados a nível disso. Mas a game terapia ela surgiu lá no Canadá, já faz o quê? Uns 6 anos, mais ou menos, né? Mas o princípio da game terapia, ela começou no final dos anos 80 com a visualização criativa. Eu, nessa altura, no final dos anos 80, eu comecei a criar para os meus pacientes exercícios gravados de visualização, onde as pessoas imaginavam determinadas situações e, normalmente, essas situações estavam ligadas a questões traumáticas, a questões de experiências que elas tinham vivido. Então, ou seja, eu fazia-la replicar pelo imaginário, né, acedendo, né, acessando essas memórias daquele trauma, daquela experiência vivida, de forma repetitiva. Conforme ela ia repetindo a mesma cena, a mesma imagem gravada, aquilo ia perdendo aquela força, né, que normalmente tem, onde a pessoa começa a chorar, ou a pessoa começa a ficar agressiva, ou onde a pessoa, de uma certa forma, começa a viver aquilo. Então, o princípio da game terapia é ativar, por meio de imagens, o inconsciente, de maneira a despertar na pessoa certos impulsos que podem ajudar ela a restabelecer a sua saúde. Carlos, você comentou aí que você começou a trabalhar com isso em 1980, com a game terapia? Foi Não, isso? com a terapia não. Eu comecei a trabalhar com a terapia holográfica, que é a terapia por meio de hologramas mentais, Porque se que é eu a base soubesse, da terapia. se eu, Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele registra tudo em forma de imagem. Tá? E o nosso inconsciente, ele não sabe diferenciar o que é uma imagem que eu estou vendo nesse momento ou uma imagem que eu estou aqui imaginando. Para ele não sabe diferenciar se aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou imaginando é real ou não. Para ele sempre é real. Então, esses estímulos que nós podemos criar, essa ilusão que nós podemos criar, auxilia esse inconsciente
como uma ferramenta terapêutica. E eu descobri isso lá no final dos 80, está na base do... Muito bem. Se eu soubesse disso, em 1980, eu tinha falado para minha mãe te procurar, porque eu era viciado em videogame e ela não deixava eu jogar. Eu ia falar, mãe, eu estou fazendo game terapia, porque a gente ficava sentado quase 12 horas por dia no Atari. E olha que não era um videogame como são esses videogames de hoje. E eu estava até vendo, enquanto você falava, algumas imagens estavam sendo veiculadas aí na tela dos teleassinantes. Além das pessoas hoje terem a oportunidade de exercitarem a mente, com esses novos videogames, as pessoas estão exercitando o corpo. E eu peguei uma matéria também, que eu estava conversando com o Raí antes de a gente entrar no programa. Nós temos fisioterapeutas que estão usando a game terapia para exercitar esses pacientes, né, ô Carlos? Exatamente, porque você coloca, e hoje em dia a tecnologia, né, eu acho que nós temos que aplaudir muito a tecnologia, principalmente nessa época de pandemia, porque ela está sendo muito eficaz, né, com todas as questões de aplicativos e não só. Né, eu acho que as pessoas esqueceram de agradecer às pessoas de TI, né, de tecnologia da informação. E essas pessoas criaram também esse princípio desse óculos 3D, que nós temos aquele óculos 3D, em que você consegue, de uma forma tridimensional, você se colocar numa determinada situação. Para o inconsciente é como se você estivesse vivendo realmente aquilo, ele não sabe diferenciar. Tanto é que alguns óculos 3D, a pessoa entra até em pânico, por exemplo, se ela estiver perto de um precipício ou coisa do gênero. Então, o princípio é, a imagem, ela libera sensações, hormônios que geram estímulos que podem, sim, facilitar a recuperação e o tratamento de certos pacientes. Até uma televisão, quando Muito você bem. olha um filme, quando você olha uma novela, e eu lembro que eu tive uma atriz que ela foi, inclusive, agredida na rua, porque ela desempenhou tão bem o papel dela como atriz, de pessoa má, que uma pessoa na rua agrediu ela porque ela estava sendo Sim. má na novela. Não, tem Então, um caso também de um ator famoso aqui no Brasil que estava fazendo uma novela das 8, o Antônio Fagundes, e ele foi muito mal naquele personagem, e as pessoas estavam hostilizando ele na rua na época também, porque não sabem diferenciar um personagem de um ser humano que tem a sua vida real. Agora, ô Maurício, você se recorda como é que chama aquele videogame que estava passando ali, do tênis? Eu me recordo que eu fui viajar, eu trouxe um daquele para minha filha. Como chama? Nintendo Wii. Quando eu comprei aquele videogame para minha filha, na verdade eu não deixei ela brincar, porque eu fiquei um mês eu jogando aquele videogame, quando eu enjoei, aí ela acabou brincando com aquilo, porque realmente é muito bom. Só que a gente está falando muito dos benefícios, Carlos. Deixa eu só concluir o raciocínio. A gente está falando muito dos benefícios de você lidar com o videogame. E eu até conversava com o pessoal aqui antes da gente entrar no ar, porque eu acho que isso estimula muito a mente mesmo. E esse lance que você colocou foi muito bem colocado de a gente superar etapas, a gente vencer desafios. Eu me recordo que o grande lance do videogame, ou era... quando saiu o Atari, tinha um joguinho que caiu uns raios, e a gente ia derrubando eles. O meu grande objetivo era virar o placar, era passar de 1 milhão de pontos para saber o que ia acontecer. Então teve um dia que eu fiquei 5 horas sentado ininterruptamente para vencer aquilo. E depois também foi até meio enjoativo, mas faz com que a gente supere muitas vezes aquilo que nós gostaríamos. A gente vence obstáculos. Porém, Carlos, eu queria que você falasse também sobre o excesso do videogame que pode trazer na vida do usuário desse videogame. Então, eu tenho muitas mães, pais que me procuram para eu tentar auxiliá-los na questão de problemas que eles têm com jovens pré-adolescentes e adolescentes que estão viciados em jogos, que ficam, às vezes, a noite toda jogando, e isso mesmo antes da pandemia, gerando isolamento social. Eles estavam isolados, eles chegavam da escola, já iam começar a fazer esses jogos, interagiam com as pessoas de forma completamente virtual, não descia para pegar uma piscina, para jogar um futebol, para ir numa academia, nada, não interagia com a família, estava realmente sofrendo de uma espécie de isolamento social. Fica um pouco viciado, porque é uma competição, e essa competição gera estímulos onde a pessoa cria uma autoafirmação a partir daquilo que ela consegue atingir nesses jogos. Então, ela se sente boa, superior, né, capaz, né? E ela gosta dessa competição. O masculino, né, muito mais do que o feminino, tem essa tendência
de ser competitivo, porque o sexo masculino ele compete muito mais um com o outro. Consequentemente, nós vamos ver esse tipo de problema muito mais no universo masculino do que propriamente no universo feminino. Como qualquer excesso pode gerar o desequilíbrio, então a pessoa que fica viciada no jogo, como a pessoa também era viciada no jogo do bingo e em outros jogos, isso tudo é porque a pessoa está ali viciada nesses estímulos que ela vai ganhando por meio daquela ilusão que ela tem, temporária, de que, de repente, ela tem valor, que ela é boa e tudo mais. Então, precisa, sim, dar um controlado. Carlos, vamos virar um pouco agora. Você tocou num ponto que eu achei assim fantástico. Apesar do bingo de ser ilegal no Brasil, de uma certa forma das pessoas quererem ganhar dinheiro com isso ou explorarem o bingo, nós sabemos que tem muitos bingos clandestinos por aí, e eu me recordo quando essa prática, quando essa jogatina era liberada no nosso país, eu tive a oportunidade de ter amigos que infelizmente estavam devendo muito dinheiro nas casas de bingo, devendo dinheiro para agiotas e devendo no banco. Pessoas que estavam perdendo a vida, perdendo a saúde e perderam suas economias. Eu tive até, infelizmente, um amigo, um colega, que ele acabou falecendo em função de um infarto fulminante, porque ele estava muito estressado em função de que ele passava o dia inteiro e a madrugada toda no bingo, fumando sem parar, naquela adrenalina de perder e eu quero ganhar. E isso se torna um vício que é extremamente maléfico para a vida de muitas pessoas. E você, como psicoterapeuta, eu queria até que você desse um recado, talvez nós tenhamos algum teleassinante que esteja nos acompanhando, que tem um vício parecido como esse. Como que essa pessoa poderia fazer? E porque muitas pessoas que estão enfurnadas nisso, elas não gostariam de estar nisso aí. Elas gostariam de sair dessa vida e não conseguem. Qual dica você dá, Carlos, por favor? Tomar um pouquinho de cuidado com todo e qualquer exagero pode gerar o desequilíbrio. Tá? Então, no Brasil, quando o bingo surgiu, ele realmente conquistou aí o mercado. Muitas pessoas mais idosas é que iam para esses bingos, né? Por quê? E justamente a game terapia ela está sendo usada muito mais para as pessoas com mais idade ou para recuperação de pessoas, né, em caso de fisioterapia, para ajudar esses estímulos. Por quê? Porque a pessoa se sente viva, ela se sente capaz, ela está ali jogando, ela está interagindo, porque as pessoas de idade ficavam sozinhas em casa. Você chega lá no bingo, você conversa com algumas pessoas, você está jogando, você está bebendo, está fumando, não sei o que, ou seja, você está dentro daquele universo, te dá uma sensação de que você está vivendo alguma coisa, de que você é útil para alguma coisa. Porque normalmente com a velhice as pessoas têm a tendência de achar que elas são inúteis, que elas não servem mais para nada. Então quando elas fazem uma game terapia, quando elas jogam, elas se sentem vivas novamente, porque elas estão competindo novamente na vida. Elas estão entrando dentro do cenário competitivo da nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade competitiva. As pessoas elas estão sempre se medindo uma com as outras, se comparando uma com as outras. E quando você se sente excluso, que você não está nessa competição, onde você trabalha e você ganha e você consome, quando você não está mais trabalhando e não só está consumindo, mas não está mais proativo e ativo na sociedade, essa sensação de estar inútil gera depressão e tristeza. E muitas pessoas elas vão para o bingo, como vão para os cassinos, né? Eu morei na Europa há muitos anos, e as pessoas ficam viciadas. Elas ficam viciadas com esses estímulos. Então, a game terapia, como a terapia holográfica que eu criei, né, e me especializei na área do inconsciente para romper com os traumas, é justamente utilizar desta facilidade ou desta deficiência, por vezes, que isso pode gerar na vida de uma pessoa, como uma ferramenta terapêutica. Então, vamos usar o inconsciente para curar a pessoa, ao invés de deixar a pessoa presa no seu inconsciente, onde ela acha que naquele bingo ela vai ser famosa, que ela vai ser poderosa. E hoje em dia ainda o bingo não está existindo, mas tem pessoas, eu tenho pacientes que são compulsivos por jogar nesses jogos das loterias, né? Então
eles estão todo dia achando que eles vão ganhar naquela Mas tem Mega muito Sena. bingo clandestino por aí também, tem muito bingo funcionando também. de forma clandestina por aí. E o interessante disso é que a pessoa, muitas vezes, ela se sente socializada no bingo, né? Porque, normalmente, quem parte para essa jogatina pode ser até, pode até ser que a pessoa seja casada, mas ela se sente sozinha no casamento. E as pessoas que moram sozinhas também, e você comentou dos idosos, das pessoas que são aposentadas, as pessoas de mais de idade, elas procuram aí, até às vezes, para começar a se socializar e, de repente, se deparam com um baita problemão que é verdadeiro. E aí você tocou no assunto da Europa dos cassinos. Eu também já estive em alguns cassinos para visitar, porque, olha, felizmente, o único jogo que eu gostava de brincar no interior era truco. Aí a gente brincava lá, mas sem dinheiro, mas jogava truco assim umas 3, 4 horas sem parar, ou às vezes passava a noite brincando, mas sem essa competição de valer dinheiro, valer fazenda, sem nada disso. Coisa do interior. Agora, os cassinos, ô Carlos, eles são preparados para abraçar aquele viciado em jogo. Quem não teve a oportunidade de entrar num cassino, você não tem um relógio dentro do cassino para saber qual horário, que horas são. Você não tem luz natural. Toda a luz que existe dentro de um cassino, ela é puramente artificial. Você não consegue saber se é dia e noite. E nós temos pessoas que passam, às vezes, como passam no carteado também, esses jogos de baralho, passam 2, 3 dias jogando e perdem a noção do tempo. E quando se despertam disso, muitas vezes a situação é muito delicada, viu, Carlos? É a sensação, quando você entra nesse lugar, que o tempo para e que ele é infinito. Porque eles criam ambientação para que não existe uma hora para acabar, entende? Então, se você está bem, você vai e você está naquele estímulo e você vai ficando. Por isso que não tem a luz natural, né? Por isso que é todo criado toda essa ambientação que é para justamente envolver e enredar a pessoa de tal forma que ela sente que aquilo ali é uma realidade, né? Ligado a essa questão, né, dos estímulos que isso pode gerar e também daquele inconsciente onde a pessoa está lá se sentindo triste e incapaz, nossa, ela se torna altamente vulnerável e aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim. Né? Sim. Então, observar os exageros, né, principalmente com as pessoas mais idosas, porque elas estão sempre muito mais suscetíveis disso. Hoje, claro que, né, graças a Deus, aqui não está ocorrendo tudo isso, mas existem, né, esses digamos, bingos clandestinos, como você mesmo falou, né? Então as pessoas têm que tomar realmente bastante cuidado quando você vê o seu pai ou a sua mãe, uma pessoa idosa que está ficando muito compulsiva nisso, ou até mesmo um adolescente, né, que não está não tendo uma vida social e está muito fechado nos seus jogos, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas a game terapia ela veio com uma outra proposta, né? Como a terapia holográfica que eu criei e tal. Ela vem com uma outra proposta, que é usar justamente esse inconsciente, que por vezes acredita que aquilo é uma realidade. Você cria uma realidade virtual, uma ilusão, mas que faz com que a pessoa crie estímulos e que isso melhore a distribuição da energia vital, da sua disposição, traga motivação, vontade de viver. E está comprovado cientificamente que a pessoa que quer viver, ela se cura muito mais rapidamente. E nesse momento, como isso é muito importante, principalmente em meio a uma pandemia dessa, porque nós temos 5% de pessoas, uma amiga minha até ligou para mim ontem, assim, Carlos, 5% da população pode morrer com esse vírus. A dúvida é, será que eu estou nesses 5%? Né? Então, é muito pouco, mas o medo dos 5%. Então, tudo que você possa desenvolver, né, uma meditação, né, eu estou conduzindo agora umas meditações todo domingo às 18 horas lá pelo meu canal do YouTube, justamente para trazer esses estímulos de visualização, onde a pessoa perdoa, onde a pessoa ama, onde a pessoa valoriza, onde a pessoa se vê bem na vida. Todos esses estímulos eu estou criando de forma solidária e gratuita também lá no domingo para as pessoas. Né? Porque nem todo mundo tem acesso, às vezes, a um aparato de 3D, a esse mecanismo todo para ter na sua casa. Tá bom. Eu acredito que talvez mais para frente isso vai ser disponível por meio de aplicativos e não só, que as pessoas podem viver situações e essas situações gerarem estímulos para que elas consigam romper os seus limites,
resolver os seus traumas, E vão acreditar resolver. que são capazes. E vão resolver. Isso que a gente está vivendo vai passar. A gente, no segundo bloco do programa de hoje, nós temos muitas notícias positivas para passar para vocês, teleassinantes também. Carlos, nosso tempo está estourado, eu já tenho mais um outro entrevistado logo após o break. Eu quero te agradecer pelo bate-papo de sempre, cara. A gente conversou há 2 semanas atrás, aí, creio eu, e agora eu tive conhecimento sobre essa game terapia também, achei muito bacana. Quero agradecer muito a você pelo bate-papo com a gente. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, obrigado. A vida é um jogo, mas a gente sempre ganha e vamos em frente. Tá certo, vamos em frente, é isso mesmo.